Salve, salve, meus amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. Vamos falar do Vitesse, vamos falar da Inter de Milão. É muito importante você ter um Ferran Torres. Não é o Ferran Torres, é um Ferran Torres. Qual é o Ferran Torres do seu time? Você já viu a produção atual do Ferran Torres? Olha aqui. Você sabe o que é um Ferran Torres? Rapaz, esses jogadores que produzem, que vêm do banco e não cria problemas quando tá no banco, são importantes, rapaziada. E eu preciso fazer um vídeo e mostrar a importância de um Ferran Torres. Não é o Ferran Torres. Rapaziada, deixa o like e se inscreve no canal. Deixa o like e se inscreve no canal, belezinha? Rapaziada, Vitesse. O The Athletic fez uma matéria falando que o Vitesse roubou o show. Não foi esse tanto também não, mas tá melhorando. Tá melhorando. Foi o jogador que mais criou chances, que mais pisou na área do Atlético de Madrid. A gente sabe que não é muito fácil você ficar penetrando na área de um time como joga o Atlético de Madrid. Tá melhorando. Tá melhorando. Eu tava conversando, eu já comentei aqui no canal, eu tenho um grande amigo que trabalha num grande clube europeu como scouter. Aí ele tava avaliando alguns jogos do Vitesse, aí ele falou, cara, tem adaptação à Premier League, mas uma coisa que eu acho que ele ainda também tá se adaptando ao sistema do Arne Slot. Porque no Leverkusen, ele falou uma coisa que é verdade. No Leverkusen, ele abria mais. E ele jogava também um pouco mais com os alas. Frimpong, Grimaldo. Ele abria muito mais o campo. No Liverpool, ele tá jogando um pouco mais centralizado. Aí já vem aí contra os atletas da Premier League. Ele me falou isso antes do jogo contra o Atlético de Madrid. E é verdade. Você vê que ele tá ainda mais centralizado. O mapa de calor não tem tanta diferença, mas as linhas de passe, ele ainda tá se adaptando ao sistema, aos companheiros, e ele tá melhorando enquanto faz isso. E ele falou, cara, se você vê, quando você vai pros números, não tem um aumento brutal. Assim, não tem uma disparidade brutal, né? Que, nossa, ele era muito aberto, agora tá muito centralizado. Não. Você vê que realmente tem um shift, tem uma troca, ele fala, tem um shift, né? Tem uma troca, ele tá jogando um pouco mais por dentro. Que ele é capaz de fazer, só que, como você tem que jogar um pouco mais por dentro numa Premier League, aí a adaptação vai te impactar um pouco mais, né? Aí o Arne Slot falou da condição física dele, né, do Florian Wirtz. Eu acho que ele eventualmente vai ser poupado. Já tá... Cara, o Wirtz desde da Supercopa não para. Então ele deve ser poupado, não sei se no final de semana, mas na Copa da Liga ele deve ser poupado. E eu acho até bem capaz do Isak jogar a Copa da Liga. Vamos ver como é que vai ser. Então, ele fala tipo assim, tá melhorando. E pra mim, foi o melhor jogo dele, os melhores momentos dele. Os últimos 15 minutos do primeiro tempo foi futebol, como até o Marcelo Beckler falou, futebol champanhe. Foi muito legal, entendeu? Foi muito legal mesmo. Você vê ele com o Isak, quando encaixar o negócio vai dar bom. Gostei muito do jogo dele, tá sendo mais o Vitesse que a gente conhece. É tempo, rapaziada. Aqui eu não tenho o menor medo. Isso aqui já falei, isso aqui não tenho o menor medo. Mas essa mudança de áreas de ação realmente chama um pouco a atenção, mas não vai ser problema. Ele vai se adaptar. Eu acho que o Arne Slot talvez faça isso, puxe ele um pouco mais. Você vê que ontem já tava mais como ponta pela esquerda. Ele é capaz de fazer isso. Só que você tem que ter... Você jogar com o Wirtz pela esquerda, você precisa do Kerkez. O Kerkez fazia ali, ou o Robertson, né? Fazia a ultrapassagem. E ele cair da esquerda pra dentro. Cara, com o Wirtz você tem muita variação. Literalmente muitas variações. Tá melhorando. Tá melhorando. A cada jogo ele tá melhor. Você vê, foi impactante contra Foi impactante contra o Arsenal no segundo tempo. Contra o Burnley, eu achei que ele jogou bem. Não foi nada demais, ele jogou bem no segundo tempo, ele jogou melhor. Ontem foi uma performance mais consistente. Ou seja, tá construindo. Jogos ruins, gente, vai acontecer mesmo quando tiver adaptado. Mesmo quando tiver adaptado, vai ter jogos ruins. Mas você vê que ele tá tentando. Então, rapaziada, muita gente, os QI de protozoários retardados mental, eles analisam o Vitesse com aquelas notinhas de sofá score. Eu não sei se vocês perceberam, o Vitesse, ele não se esconde do jogo. É dele isso. Você vê que ele tá todo o tempo trotando e bagunçando entre as linhas. Então ele é um cara que ele tenta muito em alto volume. Isso aí, cara, ele participa muito, ele tá jogando muito por dentro. Você vai errar. Aí quando você tá errando, a notinha do sofá score vai... Entendeu? Aí tem uns retardados aí, a gangue da foto de anime, né? Mano, eu tava vendo, teve um cara que comentou, cara, o Real Madrid finalizou 30 vezes. 30 vezes contra o Olympique de Marseille. O Rulli fez 13 defesas. Os caras falaram que o Real Madrid jogou mal. Tem muito retardado no mundo, né? Impressionante. Entendeu? Tem muito torcedor do Liverpool e outras torcidas. Não posso deixar de dar uma cutucada, né? Então, é isso. Mas, rapaziada, que zero medo. Quando ele começar a entrar no groove e quando começar a produção, aí o negócio vai ser legal, belezinha? Rapaziada, Ajax e Inter de Milão. Meus amigos, ó. Eu tava vendo o jogo. Quando você vai pros números, você bota aqui, ó, 1.26 de XG pro Ajax.
Mas, cara, 7 finalizações no totais. Foram 2 grandes chances. Foi o Mika Götze. No final do... No final não, foi ali aos 30, 40 do primeiro tempo. Ele teve uma chance que ele sai de frente com o Sommer. E no final do jogo, o Dober tem uma cabeçada que gera 0,60 de XG. Entendeu? Então, tipo assim, é 1,26 concentrado em 2 lances em 90 minutos. A Inter, tirando esses 2 lances pro Ajax, cedeu muito pouco. Foi um jogo bom da Inter. A Inter é mais time e o time do Ajax não é aquela versão do Ajax do Ten Hag, não é, entendeu? É um Ajax com material humano de um nível bem mais abaixo. Claramente o Kivu tá se apegando à experiência. Claramente. Se apegando à experiência. Você vê, ele botou praticamente, tirando o Pio Expósito, ele deu o Lautaro nem jogou. Caraca, o Lautaro tava mal, ele nem jogou. E ele colocou Dumfries, Marco, Bastão de De Vrij e Akanji. Ele colocou a zaga aqui. Ele colocou experiência. Se você colocar aí a média de idade, ó, quase 30 anos, cara. Quase 30 anos. Ele tá colocando a experiência. Agora eu quero ver o Kivu colocar a molecada aí. Bota contra o Sassuolo, cara. Eu quero ver contra o Sassuolo a molecada Dilf, Sucite, Boni, Luiz Henrique. Cara, o que o Luiz Henrique fez pro Kivu? Caramba, cara. Parece que tá boicotando o cara. A Inter fez um bom jogo. Venceu o Ajax 2-0. Cedeu, tirando 2 lances, muito pouco pro Ajax. Sofreu pouco, controlou o jogo. Mas ainda tá muito longe do ideal. O material humano da Inter, gente, vai carregar muitos jogos. O material humano é muito bom. E o banco também tem opções do banco. Agora o Kivu tem que usar isso melhor. Ele tem que confiar mais pra você ver, ó. Vem do banco Fratesi, Carlos Augusto, Zielinski, aí colocou o Sucite e o Boninho final do jogo. Final do jogo ele coloca os 2. Eu quero ver contra o Sassuolo, quero ver Bissek, quero ver Luiz Henrique, quero ver Dilf, quero ver o Lautaro recuperando a confiança. Tem elenco, cara, usa. Tem elenco, usa. Mas foi um jogo que eu não vi muitas críticas, porque cedeu muito pouco, mas obviamente a parte criativa tem que melhorar. 2 gols de bola parada, a articulação. O Barella já jogou melhor do que jogou contra a Juventus, que foi um dos piores jogos que eu vi o Barella fazer na carreira. Então, tá ok. Tá melhorando. Mas eu quero ver mais mescla. Eu quero ver mais mescla. Eu quero ver mais os jovens. Eu quero ver o Luiz Henrique. Vai ficar fritando os velhos agora? Então, o material humano da Inter vai carregar muita coisa. Não se preocupe. Vai carregar muita coisa. Então, o Kivu, ele tem que saber gerenciar esse elenco. Coisa que o Simone Inzaghi fazia muito bem. O Inzaghi era um ótimo gerenciador de elenco. Ele dava minutagem pra todo mundo. Ele conseguia fazer todo mundo ter sua importância. Ele poupava na Champions League, quem lembra? O Simone Inzaghi poupava na Champions League. Então foi uma boa vitória pra acalmar um pouco mais o ambiente da Inter. Agora temos o Sassuolo em casa, Cagliari fora. Esse aqui é um jogo contra o Sassuolo que você tem que ganhar e tem que ganhar bem. Eu quero ver mais mescla de jovens. Quero ver mais mesclas de jovens. Belezinha? Rapaziada, todo mundo precisa de um Ferran Torres. Rapaziada, o trecho que vocês vão ver é de um vídeo, ó, que eu postei 20 de março de 2025. O importante e a importância do Ferran Torres, ó. O importante e a importância do Ferran Torres. É muito importante você ter um Ferran Torres do que o Ferran Torres. Mas ele tem a importância, o Ferran Torres é um cara muito importante para a tríplice coroa interna do Barcelona na última temporada. Um cara muito importante. Próximo trecho, ó, 20 de março de 2025. Tamo junto. Meus amigos, boa tarde, bom dia, boa noite. Meus amigos, o recomeço da BC Plus número 1. Eu queria começar a nova BC Plus com esse assunto do Ferran Torres, né? A importância, o importante Ferran Torres. Eu acho que é isso. A importância, o importante Ferran Torres. Cara, eu acho que todo time tem que ter um jogador como o Ferran Torres. Gente, ó, esquece que antigamente, até hoje, muita gente do Barcelona vê ele como Pereba. Bagre, fraco, horroroso. Mas eu acho que vai além disso. Porque é importante ter pelo menos um tipo de Ferran Torres. Pelo menos um. Tem que ter pelo menos um Ferran Torres no seu time. E quando você pega os times vencedores, sempre tem um Ferran Torres. Real Madrid ano passado, Joselu, Brahim Dias. O City, sempre tinha ali os caras que vinham do banco e deixavam a marca. Julián Álvares era uma espécie de Ferran Torres pro City naquele time ali. Cara, vamos ver... vamos pegar aqui a Inter de Milão, um Fratesi que vinha do banco.
Você tinha produtores que vinham do banco. Vamos pegar PSG de jogadores que vinham do banco. Mas além disso, além de vir do banco e dar impacto, é a mentalidade de você vir do banco. Porque, gente, hoje em dia, jogadores querem jogar. E eu até falo, quando tem essas substituições e o jogador sai puto, eu até acho muito bacana isso. Eu acho que isso é legal. A partir do momento que você tem um jogador que tá 100% confortável em vir do banco e não tem a ambição de ser titular, aí você tem um problema. Você tem que ter essa ambição. Outra coisa, hoje em dia o jogador, ele tá no banco, o que é que ele faz? Ele pega o telefone dele, liga pro empresário, me tira daqui. Me tira daqui. Aí o empresário começa a soltar rumor, forçar o time a vender, a emprestar, baratear. E hoje em dia a gente sabe que o jogador tem muito poder. Não é só você ser do banco. É você vir do banco, produzir do banco e ter a mentalidade de sempre desafiar. De ser um desafiador. De entender o seu papel. Porque, velho, olha esse caso do Ferran Torres. É o terceiro jogador que tem mais gols, ó, saindo do banco da história do Barcelona. Olha isso. É o terceiro jogador da história, mano. É o terceiro jogador da história do Barcelona. Da história do Barcelona. Que faz mais gols saindo do banco. 15. Olha isso que louco. Ou seja, um cara que tá produzindo gols, assistências. Aí, ó. O Ferran Torres, se o clube quer contratar outro jogador, tá tudo bem. Eu acho bem-vindo. Tipo assim, bem-vindo à competição. Eu estou aberto à competição. Aí fala, ó, quando você tá passando por momentos difíceis no jogo e as coisas não estão indo do seu jeito, você precisa trazer aquela mentalidade de guerreiro. O DNA vencedor. Não importa a circunstância. Isso é chave. É chave. Mentalidade de guerreiro. DNA vencedor. Olha o mental do Ferran Torres. E, brother, eu acredito e realmente dá pra cravar que o Ferran Torres tem uma mentalidade diferente. Porque, brother, quantas e quantas vezes o Barcelona botou esse cara no mercado? Quantas e quantas vezes o Barcelona venderia ele? Porque não apareceu propostas decentes pra ele e pro Barcelona. E ele também nunca quis muito sair. Ele sempre tá lá, disputando, empenando, jogando mal, cara. Mas ele tá lá, tentando. Ele tá lá tentando, se esforçando, querendo o espaço dele, tentando contribuir. Ele é um jogador que quer contribuir. E eu acho que um jogador desse tipo, dessa mentalidade, cara, eu acho que se o time quer ser vencedor, você tem que ter um cara como esse, mano. Que vem do banco, não é egoísta. Se tiver que jogar 10 minutos pro jogo, vai dar a vida em 10 minutos. E esse é o Ferran Torres. O importante e a importância de um Ferran Torres. Olha essa mentalidade. Eu achei isso aqui, cara, incrível. O Ferran Torres é o terceiro jogador da história, brother. Da história do Barcelona. O mais gols saindo do banco. Não é de 2 anos pra cá, 5 anos pra cá, nem de 10 anos pra cá. Da história. E a mentalidade, ó. Se o Barcelona contratar outro jogador, tá tudo bem. Eu dou boas-vindas à competição. Dou boas-vindas à competição. Olha isso. Olha a mentalidade. Eu vou lutar pelo meu espaço. Entendeu? Olha isso, que louco, velho. Ele talvez, ó, o Ferran Torres, ele não é. Eu não acho que ele é bom o suficiente pra ser titular do Barcelona. Ele não é. Só que ele é bom o suficiente pra trazer impacto do banco. Pegar zagas e defesas cansadas. Um jogo ou outro como titular contra uma equipe mais fraca. Mas ter um jogador desse tipo é importante, cara. Eu acho que é muito importante. Olha, você vê a Atalanta, Lukman, Scamacca, que até lá Pasalic. Você tem um jogador que vem do banco e te dá impacto e tem essa mentalidade. É muito importante, porque, novamente, rapaziada, hoje o jogador... Ah, o treinador não tá me dando chance. Liga pro empresário e me tira do clube. Vocês viram o caso do Aston Villa com o John Duran? O John Duran já se achava melhor do que o Watkins. E era muito difícil você ter 2 alfas. Aí tava dando tanto trabalho, era tanta dor de cabeça, que é que o Aston Villa fala, brother, me dá o dinheiro, segue sua vida. Então, hoje em dia, nessa geração PlayStation, acha que dá pra manter 11 craques no banco. 11 estrelas mundiais. É complicado, velho. É muito complicado isso. E eu achei isso aqui, cara, tipo assim, ó, mentalidade de guerreiro, DNA vencedor. E, cara, eu acho que o Ferran Torres, o contrato dele vai até quando? É 2026? 2027, acho que ele renovou, não foi? Não, chegou em 2022. Com certeza, cara, se o Barcelona pedir pra renovar com ele pelo mesmo salário, é capaz. E, cara, o Ferran Torres é jovem ainda, mano.
25 anos. 25 anos. E o cara tá tipo assim, mano, se eu jogar 10 minutos, 15 minutos, não interessa, eu quero jogar. Quero contribuir. Se o clube contratar, beleza, eu vou dar o meu melhor. E quando eu sair do banco, eu vou fazer a minha parte, eu vou tentar contribuir. E ele foi um cara, e tipo assim, nessa temporada, ele foi um cara muito importante, o Ferran Torres. Eu acho que todo time tem que ter jogador desse tipo, dessa mentalidade, dessa abordagem. Por isso que torna o Ferran Torres muito importante. O caso do Ferran Torres é muito emblemático. Quando eu vi isso aqui, e quando você vai juntando as pecinhas, declarações, mentalidade, você entende muito como funciona a cabeça do jogador. Achei isso aqui incrível. E, cara, todo time que é vencedor tem um cara desse. O Brahim Dias talvez não seja bom o suficiente pra ser titular no Real Madrid, mas é o cara que vem do banco e contribui. O Joselu lá contra o Bayern. Você precisa dessa produção. E futebol hoje em dia tá muito produção. Principalmente os top clubes. Porque você precisa estar ali disputando títulos. Você precisa fazer gol. E eu achei esse caso aqui do Ferran Torres muito, muito... sei lá, cara, muito chamativo. E realmente, cara, todo time vencedor tem esses caras que vêm do banco e contribuem. Você pode perceber. Todo time tem um cara desse que vem do banco. Hoje em dia, cara, você ser campeão apenas com os 11 bons é muito complicado. Você vê o Liverpool, o Gakpo. Gakpo é esse cara pro Liverpool na Premier League. É o Gakpo. E, ó, o titular mesmo é Dias. Aí você pode botar o Gakpo pela esquerda, o Jota. Mas o Gakpo é um cara que flui muito, o titular reserva. E quando joga, tá contribuindo. O Liverpool, que vai ser campeão da Premier League, tem o Gakpo. Pra mim, isso aqui é muito bacana e você ter esse jogador é chave. E tem que ter essa mentalidade de, cara, se eu tiver que jogar 10, 15, 20 minutos, eu vou dar a vida. Você precisa, mas você tem que dar minutagem, né?